No ar, o Hora Extra, que traz as seguintes notícias da Justiça do Trabalho de Goiás. Divulgado o vencedor do concurso arquitetônico para construir o Complexo Trabalhista de Goiânia. Intervalo intrajornada. Conheça as modalidades e os casos em que há ou não remuneração para o trabalhador. No quadro de entrevistas, a juíza do trabalho, Eneida Martins Pereira de Souza Alencar, fala sobre os direitos do empregado doméstico. O TRT anuncia resultado do concurso nacional para a escolha do projeto arquitetônico do Complexo Trabalhista de Goiânia. Os 5 primeiros classificados são de São Paulo. Em cerimônia realizada no dia 1º de junho, o TRT de Goiás anunciou o resultado do concurso nacional para a escolha do projeto arquitetônico de construção do Complexo Trabalhista de Goiânia. O projeto vencedor é assinado pelos arquitetos paulistas Daniel Costa da Silva, Dani Irano e Reinaldo Sigueta Nishimura, que irão receber a premiação de R$ 75 mil. A premiação é parte do pagamento de R$ 1 milhão referente à contratação do projeto legal, arquitetônico e executivo da primeira fase da obra. O novo complexo trabalhista terá 2 prédios. O primeiro a ser construído nos próximos 2 anos será o edifício do Fórum Trabalhista de Goiânia, que abrigará as atuais 13 varas do trabalho e terá ainda espaço físico para outras 7 varas. A segunda etapa prevê a construção de um prédio anexo à atual sede existente na esquina da Avenida T1, onde funcionarão as diretorias administrativas e judiciárias. Nesta nova área ficarão também os gabinetes dos desembargadores. O presidente da comissão julgadora, o arquiteto Décio Tosi, disse que o concurso foi uma vitrine para mostrar a qualidade da arquitetura brasileira. A qualidade dos arquitetos brasileiros ficou mais uma vez evidenciada nesse certame. Eu fico muito feliz porque milito nesta área e vejo que a arquitetura brasileira, que tem um sucesso tão grande internacional, cada vez mais se afirma e mostra a criatividade dos seus arquitetos. O presidente do TRT também comentou o resultado. Esse projeto poderá ser considerado um cartão postal de Goiânia, doutor? Pela maquete que foi apresentada pelo projeto vencedor, nós de fato estamos diante de um cartão postal. Foi criada uma praça ampla, que ao mesmo tempo é leve, com escadaria, amplos espaços abertos entre o prédio do 1º grau e do 2º grau, de modo que, se olharmos bem para a concepção arquitetônica do projeto vencedor, nós estamos, de fato, diante de um novo cartão postal de Goiânia. Quantos minutos tem de intervalo entre a jornada categorias profissionais como digitador e operador de telemarketing? Quais são os descansos remunerados e não remunerados? As respostas você terá na reportagem com a juíza do trabalho, Narayana Teixeira Ranas. Na última edição, o Hora Extra mostrou que todos os trabalhadores têm direito ao intervalo do almoço. Explicou que quem trabalha 8 horas por dia tem direito de 1 a 2 horas para alimentação e descanso, conforme acordo coletivo. Nos casos em que a jornada durar de 4 a 6 horas, será obrigatório um intervalo de 15 minutos. Mas para algumas categorias profissionais, como o trabalhador rural, o digitador e o operador de telemarketing, por exemplo, a lei trabalhista dá um tratamento diferenciado para a concessão do benefício. Para conhecer melhor as características do intervalo intrajornada, tanto em relação às 3 profissões já citadas, quanto a outras atividades profissionais, o Hora Extra entrevistou a juíza do trabalho, Narayana Teixeira Ranas. Nós temos várias modalidades de intervalo. Eles têm 2 categorias de subdivisão. Eles são subdivididos em comuns e especiais, e remunerados e não remunerados. Os comuns são aqueles que a maioria conhece, que, por exemplo, intervalo de 1 hora ou 2 horas em jornada contínua acima de 6 horas, os intervalos de 15 minutos em jornadas até 6 horas, e os intervalos do rurícola, né, que é de acordo com os usos e costumes da região. Né, a lei do rurícola, ela coloca essa exceção. Né. E os especiais são aqueles intervalos de determinadas categorias profissionais. Por exemplo, o digitador, né, tão conhecido, hoje em dia uma das profissões mais atuais, ele tem direito, por analogia, não por lei, por analogia, a um intervalo de 10 minutos a cada 90 trabalhados. Nós temos uma ANR, uma norma regulamentar, a ANR 17, que, contrariamente à lei, dita
que esses digitadores teriam direito a um intervalo de 10 minutos a cada 50 e não a cada 90. Então, tem esse conflito de normas. Geralmente, nós aplicamos a NR17 pelo princípio da norma mais favorável ao trabalhador. E outros intervalos especiais que nós temos seria, trabalhadores de minas de subsolo, eles têm direito a 20 minutos a cada 3 horas trabalhadas. Os trabalhadores em telefonia, telegrafia, radiotelefonia e radiotelegrafia, eles têm direito de 15 minutos a cada 3 horas trabalhadas. Os trabalhadores em câmaras frigoríficas, né, e que alternam ambientes entre quente e frio, têm direito também a um intervalo de 20 minutos a cada 100 minutos, a cada 1h40. Os remunerados são os intervalos que são computados na jornada de trabalho. A exemplo dos 15 minutos da jornada até 6 horas. E os não remunerados são os não computados, são aqueles que você não conta durante a jornada, para ser mais claro. Por exemplo, se você trabalha de 8 às 18 e tem 2 horas de intervalo, essas 2 horas não vão ser contadas na sua jornada. Você tem que trabalhar 8 horas independente daquelas 2 horas. Isso é um intervalo não remunerado. Isso é o intervalo do almoço. Esse é o intervalo do almoço, por exemplo. Com relação aos operadores de telemarketing, a situação é bastante crítica, né? Os intervalos são extremamente rigorosos e o que nos chama a atenção, e vem chamando a atenção também do Ministério Público do Trabalho e da DRT, é que eles monitoram até mesmo o tempo de ida ao banheiro e esse tempo de ida ao banheiro, ele também pode ser negado. Por exemplo, a pessoa pode pedir para ir ao banheiro e aquela autorização naquele momento pode ser negada. Ela tem que pedir uma autorização para ir ao banheiro e ainda tem que informar por escrito e assinar o que ela vai fazer na utilização do sanitário. Então, esse problema desse intervalo para a utilização do sanitário, a lei é silente, mas a lei é silente de propósito, porque é tão óbvio que o ser humano precisa realizar suas necessidades fisiológicas que o legislador não precisaria implementar uma lei só para falar sobre o intervalo para necessidades fisiológicas. Então, esse sistema que eles utilizam para controlar a ida ao banheiro dos operadores de telemarketing, a nosso ver, da Justiça, inclusive com várias decisões, e ao ver do Ministério Público do Trabalho, fere o princípio da dignidade da pessoa humana. Inclusive, nós já tivemos casos, né, das pessoas, infelizmente, pessoas que pediram autorização para ir ao banheiro, essas autorizações foram negadas, são pessoas que sofreram sérios constrangimentos em relação a isso e realmente é passível de dano moral, sim, se ficar comprovado, claro. Estamos de volta e em nosso quadro de entrevistas vamos falar sobre os direitos do empregado doméstico, uma profissão que no país é tipicamente feminina. Segundo dados do IBGE de 2005, existem no Brasil mais de 6 milhões de pessoas no trabalho doméstico, das quais 93% são mulheres. As domésticas representam 17% do universo de trabalhadoras do país. Dessas, mais da metade são negras, que veem na profissão uma forma de ingressar no mercado de trabalho. A maioria das trabalhadoras domésticas possui pouca escolaridade, baixos salários e integram as estatísticas do trabalho informal. Segundo o relatório da OIT, em 2005, apenas 25% das trabalhadoras domésticas tinham carteira assinada e contribuíam para a Seguridade Social. Para falar sobre os direitos assegurados a essa categoria, convidamos a juíza do trabalho, Eneida Martins de Souza Alencar. Doutora Eneida, quem é empregado doméstico perante a lei? O empregado doméstico é todo aquele trabalhador que presta serviço de natureza contínua, sem fim lucrativo, à pessoa ou família, no âmbito residencial dessa pessoa ou desta família. Então, são 3 elementos que distinguem esse trabalhador doméstico. Primeiro, é a continuidade desse serviço. Segundo, não ser com fim lucrativo.
e terceiro é no âmbito residencial do tomador de serviço. E no caso da diarista, ela pode ser considerada uma empregada doméstica? Não. E o que diferencia diarista da empregada doméstica é a frequência com que esse trabalho é prestado. Para um trabalhador comum, um empregado comum, o artigo 3º da CLT exige a não eventualidade ou a habitualidade dessa prestação de serviço. Para o empregado doméstico, não basta a habitualidade. A frequência tem que ser maior, tem que haver continuidade. O diarista é aquele que não presta serviço contínuo. Ele presta serviço em alguns dias do mês ou da semana. Então, se ele trabalha 5, 6 dias, existe continuidade. Se ele trabalha 1, 2 dias, não existe continuidade. Existe uma frequência bem menor. E é isso que caracteriza o diarista. Há muitas dúvidas com relação às necessidades ou às exigências quanto aos documentos necessários para a admissão da empregada doméstica. Quais são os documentos necessários para admissão? São simples. É a carteira de trabalho e a inscrição dela na Previdência Social, porque é com base nesse número, nessa inscrição, que são feitos esses recolhimentos previdenciários dela. A Lei 5859 de 72, que trata do trabalho doméstico, também prevê um atestado de boa conduta e o atestado de saúde. Esse atestado de boa conduta não é exigido na prática. Geralmente a gente pede referências, são referências verbais, informais. E o atestado de saúde é uma faculdade do empregador, se ele achar necessário. Existe a figura do contrato de experiência para a empregada doméstica? Existe, porque não existe nenhuma incompatibilidade do contrato de experiência com o trabalho doméstico. E ele vai seguir as mesmas determinações legais previstas na CLT, que estão no artigo 443, parágrafo 2º, a linha C. Então, o mesmo prazo de, no máximo, 90 dias e é perfeitamente compatível com o trabalho doméstico. O registro em carteira de trabalho é exigência legal, mas é muito comum a empregada doméstica não aceitar o registro em sua carteira de trabalho. Nesse caso, como as patroas devem proceder? A assinatura da carteira não é uma faculdade da empregada nem do empregador. Ela é uma determinação legal, uma obrigação legal. Então, cabe ao empregador exigir a carteira para proceder à anotação. Tem um prazo até de 48 horas para que isso ocorra. Muitas vezes, o interesse da empregada em não obter a assinatura da carteira é para que não ocorram os recolhimentos previdenciários, para que o salário dela seja mantido integral, sem o desconto previsto para a Previdência Social, que é de 7,65% até um teto, 8,65% em um outro valor. Isso varia conforme é escalonado o salário. Só que o empregador que não procede a essa assinatura responde por isso. Então, a obrigação persiste se esse empregado vier a pleitear na justiça a anotação, ela é devida, e os recolhimentos previdenciários também, porque cabe ao empregador descontar este valor do salário da empregada e recolhê-lo ao INSS. Se ele não o faz porque não tem a assinatura dessa carteira, ele arca com isso futuramente se o empregado vier a pleitear isso na justiça posteriormente. Há alguma multa pela não assinatura da carteira de trabalho? Existe multa. O que é difícil ocorrer é a fiscalização. Em várias empresas essa fiscalização já é precária porque a quantidade de fiscais é muito pequena. Quanto mais uma fiscalização residencial. Então, a previsão de multa existe, prevista na CLT.
mas o que não existe é a fiscalização que dê conta dessa demanda. O empregado doméstico tem os mesmos direitos do trabalhador comum? Não. Vários direitos são iguais, mas nem todos atingem o empregado doméstico. O artigo 7º da Constituição Federal elenca vários direitos a todo trabalhador. E é desse artigo, no seu parágrafo único, onde estão elencados quais destes direitos também se estendem ao trabalhador doméstico. E são básicos, são salário mínimo, a irredutibilidade salarial, direito ao aviso prévio, férias mais 1/3, 13º salário, repouso semanal remunerado, auxílio, licença maternidade, licença paternidade e aposentadoria. Qual é a jornada de trabalho do empregado doméstico? Ele tem direito à hora extra? Não. Não, porque nesse rol de direitos do artigo 7º está o direito às horas extras com valor maior que o da hora normal. Mas o parágrafo único deste artigo não estendeu este direito de pagamento da sobrejornada ao empregado doméstico. Então, não existe previsão legal de limite de jornada nem de pagamento de hora extra prestada. E o FGTS? Como é que fica? O direito à inscrição do empregado no FGTS, ele surgiu com uma lei recente, a Lei 10.208, agora de 2001. Só que ele condicionou essa inscrição à vontade do empregador. Então, cabe ao empregador inscrever o empregado doméstico no fundo de garantia ou não. Se existe essa inscrição, na mesma lei surgiram outros direitos, além do FGTS, como o seguro-desemprego, que é um pouco diferente do seguro-desemprego do trabalhador normal, e ele acolheu as hipóteses de justa causa previstas no artigo 482 da CLT, incorporou-as à Lei 5859 de 72. Isso dependendo de uma liberalidade do empregador. O FGTS, sim. Aceitação por parte do empregador. E uma vez que ele aceite, ele tem que cumprir, tem que honrar. Sim. Se está pactuado nesse sentido, aí ele deve cumprir, porque se não cumprir, já pode ser pleiteado em juízo isso. Então, existe realmente diferença de direitos entre o trabalhador comum e o empregado doméstico. Eu quero que a senhora me explique o porquê dessa diferença, desse tratamento diferenciado, mas no próximo bloco. Nós vamos para o rápido intervalo e voltamos já já, falando hoje sobre direitos do empregado doméstico. Nós estamos de volta, hoje falando sobre os direitos do empregado doméstico. Doutora Eneida, no bloco anterior nós falamos que há diferença, que a lei trata diferentemente o trabalhador comum do empregado doméstico. Por que esse tratamento diferenciado? Esse tratamento diferenciado eu vejo como consequência de dois fatores. Primeiro, porque é a vontade do legislador ainda. Todos esses diferenciais estão previstos em lei. Segundo, porque a classe dos empregados domésticos ainda é muito fraca e mal organizada como categoria, sindicalmente. Então, ela ainda não tem força, não tem poder para buscar esses direitos junto ao legislativo, de forma que a lei seja mais eficiente e lhes garanta maiores direitos. E a empregada doméstica gestante, ela tem também estabilidade provisória como as demais trabalhadoras? Recentemente passou a ter. Até pouco tempo, até 2006, o direito à estabilidade não era estendido à empregada doméstica gestante, porque não era um daqueles direitos elencados
no parágrafo único do artigo 7º. Ele não fazia nenhuma referência à estabilidade no emprego prevista no artigo 10 do ADCT, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da Constituição Federal de 88. Então, não havia previsão de estabilidade, havia previsão de licença maternidade e o salário maternidade de 120 dias, sendo 28 antes do parto, 92 dias após o parto, como toda empregada comum. Mas a partir da Lei 11.324, recente, de 19 de julho de 2006, tem menos de um ano ainda essa lei, foram introduzidas modificações na Lei 5859 de 72, que incluiu o direito à estabilidade à gestante, à empregada doméstica gestante, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, como toda trabalhadora comum. O que eu vejo nesse sentido, ainda é muito recente a lei, então existem ainda poucos julgados. Mas o que direciona a jurisprudência seria para não garantir a reintegração da empregada gestante, justamente porque esse trabalho é prestado em um ambiente familiar. Então, ela goza da intimidade com esses patrões e não tem como o julgador, o juiz, impor a presença de um trabalhador em um âmbito tão íntimo como a residência. Então, provavelmente, essa estabilidade será resolvida, será deferida como a indenização correspondente ao período estabilitário. E quando ocorre da patroa admitir a empregada sem ter ciência de que ela está grávida, mesmo assim ela é responsável, ela tem que dar essa estabilidade provisória à empregada? Essa matéria é objeto de divergências há muito tempo, não só no caso da doméstica, como toda trabalhadora comum. E existem 2 posicionamentos nesse sentido. Um é que persiste a estabilidade, porque a proteção é dada não à empregada, mas ao feto. Então, é garantida a estabilidade a essa empregada, independente da empregadora ter ou não conhecimento. Outra corrente diz que não, que se não havia conhecimento, não existia a intenção de prejudicar a empregada no caso de uma dispensa. Mas persistem as divergências, a posição dominante ainda é a de proteção ao feto e de garantir a estabilidade à gestante. Em razão do convívio muito próximo, ocorre da patroa, muitas vezes, não pegar recibo de quitação salarial mês a mês. Que consequências isso pode gerar? Ela fica desprovida de prova de pagamento salarial. Por quê? A lei prevê que a prova de pagamento é feito contra recibo e cabe ao empregador emitir este recibo. Se ele não toma este cuidado, se ele não tem esse zelo, ele é prejudicado, porque ele fica desprovido da prova. A prova testemunhal não é aceita neste caso de prova de pagamento salarial. Então, é um cuidado que todo empregador deve tomar, especialmente o empregador doméstico, que muitas vezes confia e acaba lidando com esta relação trabalhista de uma forma muito informal. E o que pode ser descontado do salário da empregada doméstica? Os descontos autorizados legalmente, primeiro seria o da própria Previdência Social, da parte que cabe à empregada recolher. Ele é escalonado de acordo com o valor do salário, variando de 7,65%, 8,65%, 9% e 11%, dependendo do valor desse salário. Outro desconto autorizado são dos adiantamentos concedidos pelo empregador. E também a faculdade do empregador descontar até 6% do valor do vale-transporte fornecido à empregada ou ao empregado doméstico. E caso ele não desconte esse vale-transporte, esse valor repassado,
vai ser entendido como salário? Não, porque o desconto é uma faculdade. O que a lei não admite é o salário complessivo. É que se pague o vale-transporte juntamente com o salário normal, sem nenhuma distinção desses dois valores. O vale-transporte tem que ser fornecido como ticket, como o próprio passe, ou discriminado quantitativamente quanto está sendo pago a esse título. Doutora Eneida, muito obrigada pela presença. Com certeza teríamos muito mais a falar sobre esse assunto, mas infelizmente nós não temos tempo. Muito obrigada. Estamos às ordens, prazer foi meu. Hora Extra fica por aqui. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima edição.